Lenine de Campos Póvoas foi um ser humano apaixonado pela cultura regional. Pesquisou e escreveu sobre ela como poucos. São mais de 30 obras que se estendem da introdução ao estudo da geografia humana até a história geral de Mato Grosso. Lenine de Campos Póvoas é um nome que muito honra esta casa e todos nós, mato-grossenses, que temos o comprometimento com a nossa história, com a nossa memória, com a nossa cultura. A cultura mato-grossense é extremamente rica e diversificada. E o nome de Lenine, para ilustrar esta comenda, que é uma honra ao mérito à cultura mato-grossense, foi muito feliz a escolha desse nome. Agradecemos à família por permitir usarmos essa personagem que marcou a nossa história e nossa cultura. Os homenageados, as personalidades que terão direito a essa comenda, são personalidades que marcam a nossa cultura, seja na literatura, seja na escrita, seja na poesia, na literatura, no resgate das nossas histórias, dos nossos contos, na memória, seja pintando, esculpindo, fazendo cinema de nossa gente. Então é muito importante esse reconhecimento, principalmente o peso que tem essa medalha por trazer o nome de Lenine de Campos Póvoas. Lenine foi eleito em 1947 deputado constituinte. Naquele ano nós tivemos uma nova eleição. E o Lenine participou dessa segunda eleição e foi novamente conduzido à condição de deputado constituinte. Participou ativamente da elaboração da Constituição de 1947 e foi um feroz defensor da Constituição naquele primeiro momento do seu nascimento. As primeiras sessões da Assembleia Legislativa, a primeira sessão depois do período da ditadura, começou com esses parlamentares e nós tínhamos uma personalidade de escola, Lenine de Campos Póvoas. O comportamento desse cidadão durante as sessões plenárias pode ser lida página a página aqui no Instituto Memória. Um caráter firme, posicionamento seguro, nunca perdeu a compostura nos momentos de provocações e momentos de defesa dos seus ideais, o ideal do povo mato-grossense pela sua percepção. Um defensor do servidor público, defensor da polícia militar, defensor e sonhador que um dia a estrada de ferro chegaria a Cuiabá. Em 1947, Lenine defendia que as estradas precisavam ser melhor, porque Mato Grosso não podia ser mais simplesmente o futuro celeiro do mundo. Então, Lenine tem a sua passagem pela Assembleia Legislativa extremamente marcada, não só pela sua assinatura na nossa Constituição de 1947, mas por diversos projetos de lei de sua intenção, pelo posicionamento político firme, propósito, caráter, princípios, valores que hoje nós temos, sim, muito profundamente arraigado na nossa sociedade. Viva Lenine de Campos Póvoas! Tinha grandes paixões pela arte, pela cultura, pela história e pela sala de aula. Algo que me chamou muito a atenção. Eu não tive a sorte de ser o seu aluno, mas eu tive a sorte de ser o seu aluno dentro da academia, dentro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Ele, para mim, eu escrevi algumas coisas a respeito do Dr. Lenine, mas é muito pouco pelo muito que ele tem me proporcionado. O Dr. Lenine não tinha nenhuma formação universitária na área de história, mas ele sabia, como poucas pessoas, tudo sobre história. Aliás, o Gilberto Freire, o autor, o grande autor em Casagrande e Senzala, não perdeu o momento de mencioná-lo e de colocá-lo entre a lista dos pesquisadores mais modernos que o país tinha. Quer dizer, o Gilberto Freire, muito famoso no país todo e fora do país, encontrou exatamente na figura do Lenine Póvoas esse nosso grande representante, alguém que não tinha o curso acadêmico de história, mas era um apaixonado pela história. Ele produziu um trabalho belíssimo de fôlego, que é a História de Mato Grosso, em 2 volumes. Na verdade, esse livro não nasceu ali, ele nasceu muito antes, porque ele chegou a publicar História de Mato Grosso, um livrinho fininho de 112, 120 páginas, que na verdade era um embrião desse trabalho de fôlego em 2 volumes.
Eu sempre recomendo às pessoas, se quiserem aprender alguma coisa sobre a história de Mato Grosso, não deixe de folhear as páginas do História de Mato Grosso, do Lenine Povos, em 2 volumes. Ali tem questões sociais, questões políticas, dados interessantes dos governos da época, e com uma leitura de alguém que foi testemunha, de alguém que vivenciou e que presenciou, e de alguém que ao mesmo tempo está fazendo o seu trabalho de forma, com análise muito criteriosa e muito cuidadosa. Eu já estava começando a pensar em escrever esse livro que agora foi lançado, História Geral do Mato Grosso, bem mais amplo, bem mais abrangente. É um livro destinado a toda a comunidade que queira conhecer a nossa história e que deseje pesquisar, fazer pesquisas, ser muito útil. Eu acredito que vai ter mais utilidade do que os anteriores. Mas um livro dele que me chama muito a atenção, eu diria até que é a obra-prima da sua produção, é exatamente O Ciclo do Açúcar e a Política. Ali, o Lenine, com toda a sua preciosidade e o seu cuidado, ele convida o eleitor não apenas para ficar na antessala da usina ou da indústria açucareira, mas para frequentar o que estava ao lado da indústria. E aí ele coloca exatamente, apresenta exatamente a pujança da indústria açucareira, ele traz os dados e uma série de informações que permite que o eleitor, que não tenha vivido naquele momento, ter um retrato fiel da história econômica e da importância da indústria açucareira no estado, tão importante que ele não deixa de mencionar isso no livro dele, quando ele traz que um grupo de usineiros passou a ter o controle e a dominar politicamente o estado de Mato Grosso. O papai era conhecido em Cuiabá como Dr. Lenine, e ele não se cansava de dizer para mim que as pessoas chegavam e encontravam na rua, Dr. Lenine, Dr. Lenine. E quando ele encontrava uma pessoa que chegava na rua e falava assim, professor Lenine, eu era o maior orgulho da vida dele, porque esse tipo de doutor, ele acha que toda esquina tinha meia dúzia, mas professor era uma coisa muito difícil de descarregar. A família toda foi de professor, meus avós, meus bisavós, todos foram de professor. Ele foi um homem dedicado à cultura a vida inteira, um homem que se preocupou sempre com a cultura, nada material para ele importava. Tanto é que hoje, para minha surpresa, eu não sabia confessar, só me mostrou a lei dele, que ele era na Faculdade de Filosofia do Estado de Mato Grosso, eu não sabia disso. Então, a preocupação da família toda sempre foi com relação à cultura. Inclusive, ele foi um dos fundadores da Universidade Federal, que ele tem orgulho, depois ele se aborreceu muito, não me contou por quê, eu também não me perguntei por quê. Ele foi um dos fundadores do Tribunal de Contas do Estado. Aliás, eu não acredito que haja outro conselheiro hoje, outro ministro da época, que precisou entrar na justiça para se aposentar. Isso está registrado no cartório, em qualquer lugar. Onde for, ele contou o dia dele, quando deu o último dia, ele falou, pediu a aposentadoria. Acharam que ele não tinha tempo para aposentar, suspenderam o salário dele. E nessa época eu estudava fora. A Luísa estudava fora, o Bama saiu, e ele teve que entrar na justiça para se aposentar. Até no livro dele, ele nunca encontrou auxílio de ninguém para publicar nenhum do livro dele. Sempre foram feitos os livros dele com o dinheiro do bolso dele. Todo o dinheiro que ele ganhou na vida foi para nos dar estudo. O meu problema é a cultura, o meu problema é falar do meu pai, o meu problema é falar do meu amor para ele, com ele e da minha vida com ele. Aos meus netos, para que tenham uma ideia do Brasil em que viveu seu avô e para que ajudem os jovens da sua geração a transformá-lo no país dos meus sonhos.